Olá, pessoal. Muito boa noite. Estamos de volta. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Uma data muito importante, muito simbólica. Mas antes de falar dessa data, eu queria dar muito boa noite e prazer em estar nessa bancada de novo com o meu colega o Emerson. Tudo Boa- bem, Emerson? Tudo bem, Milene? Boa noite, pessoal. Hoje é o Dia do Trabalhador, mas é bom a gente não trabalhar nesse dia. É, Hoje é um dia muito especial porque cada um de vocês, boa parte da população, é um trabalhador e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e trabalho aqui nessa bancada, que é algo muito, muito legal. Hum. O legal disso tudo é que a gente está unindo hoje nesse bate-papo. Está fazendo a relação da universidade com o direito e com o empreendedorismo. E junto nisso tudo, linkando com o curso de administração. Então, hoje a nossa conversa ela vai ser muito rica, cheia de informações, cheia de conhecimentos. A gente tem muitos convidados, convidados muito especiais, inclusive. A gente vai, daqui um pouquinho, já vai conversar com o nosso reitor, o senhor Evandro, que tem informações aí muito ricas para a gente para passar sobre a universidade, sobre o que se espera. Ele vai passar também para a gente a visão, a percepção que ele tem da sociedade em si, como a universidade pode contribuir. E esse podcast hoje ele está sendo gravado especialmente para que você possa se inteirar de como estamos atualmente na sociedade, incluído com a questão da universidade, do direito, do trabalho, do empreendedorismo e aí da administração. Temos um conteúdo muito rico para abordar. Exatamente. É, Vamos começar? Bora? Vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje, é, nosso reitor da nosso campus de Brusque aqui, do Centro Universitário Leonardo da Vinci, a Uniaselv. Isso é muito gratificante e vamos lá. Tudo bem, reitor? Como você Certo. está? Seja muito bem-vindo à nossa bancada. A gente está muito feliz aqui de recebê-lo, de poder contribuir com a sociedade, né, com as informações aí que a gente tem para passar e para a gente conversar o nosso bate-papo aqui. E eu gostaria já, né, de começar essa nossa conversa falando nessa data especial que a gente está vivendo, que é o Dia do Trabalhador. É uma data muito especial. Ela tem muita relevância social, inclusive, né? Tem uma história por trás disso tudo. E a gente está convicto, né, de que a universidade ela tem muito a contribuir para o trabalhador, mas não só para o trabalhador em si. A gente sabe que a universidade ela contribui num todo, inclusive para o ramo empresarial, né, que é muito o foco da nossa conversa hoje. E aí eu queria começar o nosso bate-papo com uma pergunta para você, entendendo qual é o papel hoje da universidade diante de todos esses desafios que a gente vê. Porque se a gente olhar para o mercado antes, né, como era o mercado há uns 20 anos atrás, ou não vamos muito longe, até 10 anos atrás, é muito diferente do que é hoje, do que é ofertado hoje, das dificuldades, das possibilidades, das oportunidades. O que que você, como reitor, responsável, né, por essa instituição hoje, de bastante referência, inclusive na cidade de Brusque, poderia dizer para a sociedade como que a universidade pode contribuir na vida, tanto do trabalhador, como também para o ramo empresarial. Perfeito. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos. É um prazer compartilhar essa bancada com vocês. Boa noite, Milene. Boa noite, o Emerson. Para falar a respeito de trabalho. Trabalho que acaba caracterizando a espécie humana, né? Essencialmente, o trabalho está relacionado ao desenvolvimento humano. Do ponto de vista cultural, não só do ponto de vista de subsistência, mas o trabalho ele é uma característica humana. E falando de trabalho, né, eu preciso preparar as pessoas para o mercado de trabalho. E a Uniaselv, ela tem uma trajetória já com a cidade de Brusque e com a comunidade da região também de formação dessas pessoas.
não só de formação dessas pessoas, mas de impacto também à comunidade. Porque uma instituição de ensino, ela é sustentada por uma tríade que é formada por pesquisa, ensino e extensão, né? Cada uma com uma característica. Quando eu falo de extensão, são projetos que diretamente têm impacto na comunidade. Quando eu falo em ensino, é o processo de formação do acadêmico. Quando eu falo em pesquisa, são inovações que são desenvolvidas dentro do ambiente acadêmico, que têm impacto tanto na formação dos alunos, quanto para a comunidade, porque essas soluções elas têm que impactar a comunidade também. Então, uma instituição de ensino, ela não se propõe apenas a formar, a desenvolver pessoas, ela tem um papel para a comunidade, né? Então, a comunidade ela tem que utilizar nossos espaços. Eu tenho projetos como o próprio NPJ, como a clínica de psicologia, que faz atendimento da comunidade de modo gratuito. Além disso, eu tenho os próprios projetos de extensão que têm impacto à comunidade. Então, a arrecadação de livros, a arrecadação de roupas para comunidades mais vulneráveis, desenvolvimento de projetos dentro de escolas públicas, e também a instituição ela disponibiliza o seu espaço de modo gratuito para a formação de professores da rede pública, para a formação de pessoas dentro da Secretaria de Saúde, dentro da Secretaria de Segurança, e tem essa proximidade também com as empresas de Brusque da região, porque aqui também é desenvolvido treinamentos, por exemplo, para Fischer, para empresas do ponto de vista têxtil aqui da cidade, tem uma ONG que funciona aqui dentro da instituição, e não há qualquer valor do ponto de vista de sublocação. Então, a instituição ela está aqui para atender a comunidade, para promover mudanças em cadeia na comunidade, promover esse desenvolvimento na comunidade. E o papel de uma instituição de ensino hoje não é o mesmo papel de 20 anos atrás. Então, eu tenho toda uma trajetória de 23 anos. Então, eu tenho milhares de pessoas que foram formadas pela UniaSelv. É uma instituição de representatividade nacional. Atualmente, nós temos quase 500 mil alunos na UniaSelv, uma trajetória de quase 27 anos. Somos uma instituição catarinense com mais de 5 mil colaboradores. E isso gera impacto. Gera impacto em qual sentido? Gera impacto para o trabalhador, né? Gera impacto para o acadêmico, né? E gera impacto para a comunidade também. Então, é muito significativa a importância de uma instituição de ensino, não só da UniaSelv, as demais instituições de ensino também. Seja ela pública, seja ela privada, ela tem impacto à comunidade. E falando das transformações que acontecem no mercado de trabalho. Por quê? Eu sempre faço uma brincadeira relacionada à minha infância. Porque relacionada à minha infância, minha mãe ela é professora, né? Ela está quase se aposentando como professora. E na minha infância, quando eu ia jantar, na sala da minha casa tinha um quadro, um certificado da minha mãe, um certificado de datilografia, né? Foi uma competência muito valorizada pelo mercado de trabalho, que já não é mais valorizada, né? Então, hoje eu tenho uma grande volatilidade nesse mercado de trabalho. Volatilidade porque há uma série de transformações. Ao mesmo tempo que novas profissões são criadas, outras profissões são extintas. Eu posso citar como exemplo o próprio datilógrafo. Eu tinha uma pessoa que era responsável por acender os postes da cidade quando não existia energia elétrica. Sapateiro, carteiro, né? Entregador. Hoje eu tenho drone, né? Fazendo entrega. Eu tenho robôs fazendo entrega em alguns países. E isso muda a configuração da sociedade também. A necessidade que novas profissões sejam criadas, por exemplo, controle de dados e informações, né? A quantidade de informações de dados que eu tenho disponíveis hoje no mundo cria a necessidade, por exemplo, de um engenheiro de dados, né? Então, essas transformações que acontecem na sociedade acabam promovendo a necessidade de novas profissões. Consequentemente, isso impacta no ambiente acadêmico. Impacta também na vida do próprio professor, né? Quando eu fiz a minha graduação, quais os recursos que eu tinha disponível em sala de aula? O GUSP e o giz do professor. E um projetor daquele... que você tinha que desenhar Isso, desenhava na lâmina, né? Espelho, Colocava a lâmina. né? Do ponto de vista físico Isso. ali, ele tinha um espelho e ele projetava.
mas era estático. Então você tinha que escrever uma lâmina, correto? Aham. E projetava aquela lâmina para o acadêmico. Esses eram os recursos que eu tinha em sala. Então é um desafio para o próprio professor. Então, a profissão e as competências que eram exigidas na docência, elas se Uhum. transformaram também. Que Uhum. o professor hoje ele tem uma lousa digital, Sim. o aluno ele tem outros recursos de aprendizagem, o próprio podcast pode ser um recurso de aprendizagem do Sim, acadêmico. sim. Eu tenho a formação online, que é uma realidade, passou a ser uma realidade após a pandemia, né? Então essas transformações, elas acontecem dentro da academia, e a academia ela tem que se ajustar também às competências que são exigidas a esse mercado de trabalho. Hoje eu falo muito de competências socioemocionais, né? Uhum. Que são as soft skills, e eu tenho as hard skills também, que são as competências técnicas. E quais competências são valorizadas no mercado de trabalho atualmente? Eu tenho relacionamento, eu tenho a questão de comunicação, que é exigida, inteligência emocional e competências técnicas, a condição de adaptabilidade, formação continuada. Por quê? Em um mercado de trabalho volátil, eu tenho a necessidade de permanecer em contínua formação. E essa é uma exigência do mercado de trabalho. Por que em contínua formação? Se eu pegar um dado do Fórum Econômico Mundial, o Fórum Econômico Mundial, basicamente, ele é um órgão. Uhum. E ele faz uma entrevista com as empresas mundiais. E é feito um levantamento de perfil. Qual que é o perfil que vai ser mais valorizado no profissional, dentro da sua fábrica? E é chegado a um consenso. Bom, eu tenho essa competência aqui que é a mais valorizada no mercado de trabalho. Essa competência ela começou a ser desvalorizada. E é estabelecido esse perfil, né? E tem certas tendências. E de acordo com essas tendências, a universidade ela tem essa necessidade de se adaptar a essas tendências. Então é muito importante que a instituição ela se adapte a essas tendências e se adapte ao perfil do acadêmico que está chegando na universidade também. Porque ele não é o mesmo perfil dos meus pais. Por exemplo, minha mãe é professora, ela foi formada na cadeira de uma academia, mas o perfil da minha mãe é um perfil completamente diferente do meu, que é um perfil completamente diferente do de vocês. Ao que me Então, parece hoje, pelo que a gente vive, né, aqui pelo Sim. menos, e até no nosso ambiente de trabalho, né, de rotina, ao que me parece hoje, o perfil acadêmico hoje ele tá um pouco mais imediatista, né, as coisas têm que ser meio que para ontem e muito tecnológico. Sim, muito, muito tecnológico. Por exemplo, se o senhor falou do projetor, eu não conheço esse projetor. sim. Eu não conheço, porque, Eu por exemplo, conheço. Tem o item que chama mimeógrafo. Sim, eu conheço. eu não conheço. Assim, desde que eu sou criança, desde os meus 5 anos de idade, meu pai me deu um notebook. Então, eu nasci com acesso à internet e constante. Então, desde os 5 anos de idade, eu pesquiso, eu utilizo minhas ações do cotidiano. Quando chegou o celular, é, na minha vida, começou aquilo integrar de um jeito muito forte. E no estudo, eu também já não consigo viver sem o, a internet, sem a própria inteligência artificial. Hoje é muito difícil desassociar do meu estudo por conta dessa questão de progressão de tecnologia, de avanço, né, nas redes, no telemóvel, em tudo, né? E isso incorporou na nossa vida e até no meu trabalho também é muito forte isso. O Emerson é um nativo digital, certo? Você é Exatamente. classificado como nativo digital. São aquelas pessoas que já nasceram com a criação da internet. Eu Uhum. ainda sou de uma geração antes. Por quê? A minha geração, ela foi ter internet, né? Eu lembro que eu fiz o curso de informática e a internet era ainda discada. Ou seja, eu Uhum. tinha que aguardar meia-noite para gastar apenas um pulso. Tinha Porque a até- internet era cara também. Sim. Não existia uma Aham. democratização da internet. Uhum. Hoje já há uma democratização. Tem pessoas Sim. que não possuem acesso à internet, mas já há uma democratização significativa desse recurso, né? E o conhecimento hoje ele está disponível, né? Ele está disponível em qualquer plataforma. Você consegue acessar ele, né? Pelo smartphone, correto? E essas projeções, elas são ao mesmo tempo assustadoras, né? Porque quando eu pego dados
dados de uma pesquisa feita pelo setor de tecnologia da Dell, eles levantaram que há uma tendência que até 2030, 85% das profissões elas sejam transformadas. Se há essa tendência, isso significa o quê? Que vai se exigir competências ainda que eu nem conheço. Vão existir Uhum. profissões ainda que nem existem, correto? Então, essa é uma projeção e essa é uma tendência. Com isso, há necessidade de você se manter em formação continuada. Sim. Então, não tem mais aquela pretensão do acadêmico eu vou fazer uma graduação e vou parar por aqui. Não, Não. né? Agora é exigido mais de uma formação. Pô, então eu não vou estudar. Essa não é uma opção. Essa não é uma Exatamente. opção. Por quê? Você vai se diferenciar no mercado de trabalho pelas suas competências do ponto de vista técnico e pelas suas competências do ponto de vista comportamental. E aonde que você desenvolve essas competências? No ambiente corporativo e dentro da academia, Verdade. né? Uhum. Porque não basta saber fazer, né? Você tem que ter o conceito da coisa também, né? Você tem que ter o conceito para ter um entendimento integral do que você está fazendo. Eu hoje ainda conversava com a professora Silvia a respeito da importância do entendimento da integralidade do que você está fazendo, né? Para você fazer bem feito, né? Uhum. Então eu tenho aquela linha de produção, né? Dos Sim. tempos modernos de Charlie Chaplin, que ele ficava só apertando, só apertando, só apertando. Não, dentro do ambiente corporativo, quando eu vou trabalhar com formação e desenvolvimento de colaboradores, por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso por X, Y, Z, né? Para que ele tenha um entendimento total. Então, há necessidade de uma formação também, além de técnica, uma formação humana também. Uhum. É. O que eu acho interessante nessa questão é que houve uma substituição e está havendo a substituição da força de obra braçal. Então não adianta mais a gente nem achar que não vai estudar ou algo do tipo, porque as máquinas estão substituindo, né? Se a máquina está ameaçando até a capacidade técnica com as inteligências artificiais, imagina uma força braçal. Então hoje, né, no Brasil, que já é um país que está em desenvolvimento, que dizem que é subdesenvolvido, né? A gente está vendo essa substituição, é, é uma questão que a gente tem que olhar e observar que a gente realmente precisa de uma capacidade técnica, a gente precisa estudar. Eu cito que minha mãe, por exemplo, meu pai, minha mãe, meu pai se formou aqui, minha mãe, eu tô aqui. é, Minha mãe, ela trabalha em farmácia. Ela já vê que não consegue ficar sem uma qualificação devida. É necessário se qualificar para garantir um Tá trabalho tudo. digno, melhor, até questões salariais e questões de como ela vai desenvolver o trabalho dela mesmo, Era né? tudo muito manual, né? Sendo tudo muito manual e hoje é tudo muito digital, você vai lá na farmácia, você vai avaliar seu atendimento, NPS. E daí eles vão criar evidências para verificar se o atendimento está acontecendo de uma forma adequada ou não, né? Sim, O processo de atendimento, ele tem etapas, e essas etapas, elas precisam ser respeitadas, né? Uhum. Todos nós queremos ser bem atendidos em qualquer local, correto? sim, Então, é sim. necessário desenvolver essas técnicas. Eu acredito que antigamente era feito tudo muito pelo instinto, né? Hoje já há uma ciência por trás do trabalho, né? Sim. Uhum. Por trás de um atendimento, dentro da universidade, e isso gera a possibilidade de inovação e prosperidade para a empresa. Uma empresa que não inova, ela fica estagnada. Sim. Consequentemente, ela vai ter dificuldades. Ela pode estar prosperando no momento, mas se ela não inovar e criar novos produtos, né, ou oferecer novos serviços de diferentes formas, ela não vai conseguir prosperar. Ou até tomar decisão com base em dados. Correto. E os dados vêm de Exatamente. onde? Da tecnologia, né, de alguma programação específica que traz essa informação do mercado para você. Correto. E aí, falando nisso, né, daqui um pouquinho, aqui na bancada, a gente vai estar com a professora Silvia, com a professora Denise, o nosso convidado também especial, que a gente vai falar muito dessa parte de empreendedorismo. Hoje, olhando hoje, né, para os cursos de Direito e de Administração, que a Uniaselv oferta, como que você enxerga essa integração desses dois cursos com a atividade empresarial? Correto.
Eu entendo que não há uma limitação de integração, perfeito? Quando eu pego a área de direito, quando eu pego a área empresarial, por exemplo, pegando o direito para a área empresarial, eu tenho a necessidade da área contábil, da área de marketing, da área de tecnologia. Então, há uma integração entre outras áreas também. Mas, pegando a parte de direito, tem questões relacionadas, por exemplo, ao cumprimento de leis, que é o compliance, correto? A Sim. práticas de ASG, né, de desenvolvimento sustentável, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista ambiental. Então, eu não posso prosperar de qualquer forma, né? Eu tenho que prosperar de uma forma ética e de uma forma sustentável. Então, eu tenho regras do ponto de vista de governança, né? Uhum. Então, o direito, ele apoia essas empresas do ponto de vista de segurança jurídica, né? Então, eu tenho que ter segurança jurídica no que eu estou praticando no mercado. Então, eu não posso fazer de qualquer forma, né? Eu não posso iniciar uma empresa sem ter um contrato jurídico, né? Sem ter um contrato social. Eu não posso vender um produto sem ter um contrato entre o meu cliente e a própria empresa, que estabeleça todo um regramento ali dentro. Então, eu tenho questões de gestão, né? Eu tenho questões ali que impactam o próprio cliente e eu tenho questões relacionadas à tecnologia da informação, à gestão de dados, né? Eu tenho questões ali de lei de proteção de dados atualmente, né? Que toda empresa ela precisa se resguardar, não existe um controle nesse sentido. Então, eu acredito que elas se integram dessa forma, né? E isso garante visibilidade e garante prosperidade. Isso agrega valor à sua marca, né? A própria Uniaselv. A Uniaselv é uma instituição, é uma empresa de capital aberta. Ou seja, sendo uma empresa de capital aberto, há uma série de exigências que você precisa cumprir a respeito de conduta dos colaboradores, conduta dos gestores. Então, eu preciso ter um local onde eu faço a formação desses colaboradores. Então, há uma plataforma onde os colaboradores ele tem uma jornada de integração. Nessa jornada de integração é trabalhado temas como conduta, manual de conduta do colaborador, compliance. Por exemplo, você viu algo sendo feito de forma inadequada, você é responsável pelo aquilo que está acontecendo dentro da empresa. Você pode buscar um canal de compliance da instituição para promover, para fazer uma denúncia. Se você viu e fez que não viu, você também é responsável. Por quê? Você pode ser, talvez, até desligado por ter um comportamento assim, vou me isentar, eu não quero arrumar problema, enfim. Então, isso é desenvolvido desde escalas menores ali dentro de uma organização, certo? Com pouca responsabilidade, até os executivos dessa empresa. Então, a Uniaselv ela tem que cumprir uma série de regramentos para ela poder fazer parte da bolsa, né? Por quê? O acionista, ele pretende trabalhar onde há previsibilidade. Se não há previsibilidade, ele não vai investir, Claro. né? Por exemplo, se você não segue normas do ponto de vista ético na sua empresa, né? Lucro a qualquer custo, lucro a qualquer custo, acaba gerando uma série de situações. Por exemplo, quando eu pego essas empresas de mineração no nosso país, né? Que eu tenho questões ambientais, de acidentes que aconteceram, né? Sim. Que tinha ali uma avaliação relacionada à segurança. Mesmo tendo essa avaliação à segurança, eles resolveram correr o risco. E correr um risco. Consequentemente, isso tem um impacto no valor da ação dessa empresa, né? Depois que aconteceu esse acidente. E tem toda uma situação relacionada à própria marca, né? Uma vez que a sua marca, você coloca a sua marca em descrédito, né? Isso gera um problema em cascata para você, gera um problema em cadeia, né? Então eu tenho um impacto que vai refletir no EBITDA, vai refletir em resultados para a própria organização. Então, elas se complementam e é necessário esse suporte jurídico. Antigamente a academia ela se limitava a professores mestres e doutores. Hoje eu vejo que ela abriu espaço para executivos, para a área jurídica, que é muito importante dentro da instituição. Então, eu estou trazendo para a minha realidade, mas essa é a realidade das demais empresas também.
com a utilização da inteligência artificial, qual que foi o ganho, por exemplo, do ponto de vista de produtividade? Há estudos que comprovam que o ganho chega a 5%, não é um ganho significativo, né? Isso não tem a possibilidade, não tem condição de promover uma mudança em cadeia. Por exemplo, você está produzindo 5% a mais. Consequentemente, você vai ter uma valorização significativa no seu salário ou você vai ser dispensado. Não é capaz de mudar ainda essa realidade entre o trabalho, né? Mas é muito importante que você entenda qual que é o impacto dessa tecnologia também e utilize ela com responsabilidade, né? Então, dentro de uma empresa como a Uniaselv, tem a necessidade de criar um manual de conduta para a utilização de inteligência artificial. Você não pode utilizar a inteligência artificial. Dentro da academia também tem essa necessidade. Aluno, você pode utilizar a inteligência artificial? Claro. Professor, você também pode, mas com responsabilidade. Seguindo as regras, né? Exato. Para que fique de forma saudável para todo mundo, né? Para a gente fechar, primeiro, assim, quero te agradecer, né, pela tua presença nessa bancada. Para a gente, assim, é um imenso prazer, né, estar Sim, compartilhando desse prazer momento imenso. com você. E queria te pedir para deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Uma mensagem hoje, né, em relação a essa data tão especial que a gente está vivendo, dia 1º de maio, né, o Dia do Trabalhador, uma data muito especial. Que mensagem você deixaria para a sociedade em si? E pensando, lógico, né, para que as pessoas pensem no seu futuro. Certo. Então, eu gosto muito de trabalhar com dados, com matemática, certo? Eu tenho dados que são públicos, eu tenho dados do IBGE, tenho dados da OCDE. E dentro desses dados, eles representam que investir em formação profissional ainda faz toda a diferença no mercado de trabalho. Você é reconhecido. O que antigamente era um diferencial, hoje é uma exigência, né? É uma exigência por quê? Era um diferencial antigamente porque vai ser um diferencial você ter um curso de graduação. Hoje eu já tenho vagas sendo publicadas a nível operacional que exigem uma graduação, exigem uma formação, que você tenha condições de se comunicar, né? Que você tenha conhecimento digital, né? Essas competências, elas são possibilitadas dentro do ambiente acadêmico. Estabeleça uma rede de relacionamento que você tenha o mínimo de conhecimento técnico dentro daquela área. E daí, isso acaba promovendo um movimento de cadeia dentro da própria indústria, dentro da própria empresa. Um movimento de cadeia por quê? Porque esse colaborador que investiu em informação, ele tem condição de inovar. Ele tem a condição, esse copo está aqui, mas se esse copo ele tivesse aqui, qual é o impacto disso? Né? Ele pode criar um novo produto, né? Uma caneta, por exemplo. Uma caneta, ela nasceu da mão de pessoas, né? Eu preciso de um objeto e esse objeto ele precisa me auxiliar a registrar informações, correto? Então, alguém, um belo dia, teve a brilhante ideia de criar uma caneta Bic, né? Então, houve essa necessidade. E isso surgiu de pessoas, né? Então, a indústria, ela precisa ser formada por pessoas, né? Exatamente. Embora exista esse impacto da tecnologia, exista essas transformações, o que promove, o que gerou a inteligência artificial foi uma pessoa, foi o conhecimento humano. Sim. A inteligência artificial nada mais é que um banco de dados do ponto de vista estatístico com capacidade regenerativa. Que é Né? alimentado constantemente pelas informações que É a um gente baita de um coloca banco lá. de dados. É um baita de um banco de dados. Mas ele foi criado e foi programado e foi desenvolvido por pessoas, né? Então, há essa necessidade. Então, investir em informação ainda hoje é um diferencial, diferentemente do que é reproduzido pelas redes sociais. Aprenda inglês em 10 minutos, fique milionário em 30 segundos, que essa é a tendência das redes sociais. Sim. Mas meu orientador de mestrado, ele sempre falou para mim bem assim, bunda cadeira, Evandro, bunda cadeira. Por que bunda cadeira? Investe em formação. Se você não se dedicar na sua formação, não vai gerar resultados, não vai ter dissertação, não vai ter trabalho, não vai ter pesquisa. É bunda cadeira, é esforço. As coisas, elas vêm com esforço, né? Então, até no ambiente acadêmico, o aluno, ele é corresponsável no processo. Por que ele é corresponsável no processo? 50% vamos lá, 1/3 é da instituição, 1/3 é do aluno, 1/3 é do professor, é responsabilidade.
Se um desses agentes não executa o papel dele de acordo com o que tem que ser exercido, isso vai gerar um problema sistêmico. Então a mensagem é a seguinte: matematicamente, eu tenho dados públicos, né? Usa a internet ali em benefício de si próprio, correto? Verifica ali qual que é a diferença salarial entre uma pessoa que faz uma graduação e a pessoa que não fez uma graduação. Quais são as oportunidades do ponto de vista de emprego, de empregabilidade, realmente? Porque eu tenho uma porcentagem da população brasileira que não está empregada, né? Sim. Quais são as características dessa população que não está empregada, né? Porque há uma tendência muito maior em você permanecer empregado com uma graduação do que você permanecer empregado sem uma graduação, né? E à medida que você avança, vai melhorando o seu salário, né? Fiz uma especialização. Hoje eu ainda estava discutindo com o professor Lucas, que é professor da Educação Física e coordenador do NEP aqui da instituição. Professor, você faz parte de um grupo, de um pequeno grupo da população brasileira, porque não tem nem 20% da população brasileira que tem uma graduação. Imagina uma pessoa, quando você faz um mestrado, isso não chega a 5%. E quando você faz um doutorado, isso não chega a 1%. É 0,3% das pessoas. E isso é o reflexo na industrialização do país. Você trouxe elementos ali relacionados ao subdesenvolvimento. Mas isso está relacionado à formação profissional e à formação profissional com qualidade. Onde eu não tenho formação, isso já acaba gerando impacto em infraestrutura e na minha própria indústria, porque eu não tenho qualificação suficiente, né? Então gera um problema estrutural. Eu tenho essa geração nem trabalha e nem estuda. Ela tem um investimento nessa comunidade, nessa parte da população, né? Por quê? Investimento em educação, ele tem uma pretensão: preparar as pessoas para o mercado de trabalho, correto? Quando eu decido não estudar, houve um investimento em você e tem um prejuízo para a comunidade, porque uma geração que era para estar produzindo, não está produzindo nada. Não está produzindo nada em nenhum contexto, né? Isso acaba comprometendo. Então, invista em formação, né? Informação continuada, não tem mais essa, vou parar por aqui. Não, você não vai parar por aqui. Vou fazer direito, vou fazer administração, vou fazer contabilidade, vou investir em inteligência artificial, porque você vai utilizar essas competências no mercado de trabalho. E é valorizado pelo mercado de trabalho o perfil de um profissional generalista, que tenha conhecimento em todas as áreas, que tenha conhecimento técnico, mas que consiga se comunicar, que consiga se relacionar com as demais pessoas. Então, há essa necessidade. Então, isso não é o Evandro que está falando, né? Isso são dados, e esses dados são públicos, né? Então, eu preciso investir em informação com consciência também, né? De quais são as minhas competências, né? Aonde gera o match, né? Falando em plataformas, aonde gera o match, porque não vale a pena você investir em um curso de tecnologia se você não tem pensamento matemático, se você não tem pensamento lógico. Isso não é impeditivo, correto? Você pode desenvolver, mas você tem que entender com qual área você tem mais aderência também. Isso funciona para mim. Mais afinidade. Isso, mais afinidade. Mais afinidade. Por quê? Se eu não sou a pessoa da leitura, das humanas, da filosofia, da sociologia, da política, das ciências sociais, eu não vou investir em direito. Se eu sou uma pessoa mais lógica, eu vou investir na parte de engenharia. Exatamente. Correto? Ou eu vou desenvolver as competências necessárias para investir. É o meu sonho, eu quero investir nessa formação aqui. Eu vou investir nessas competências. Muito bem. Muito obrigada, então, pela sua presença. A gente encerra esse bloco. No próximo bloco, a gente estará com a professora Silvia, coordenadora do curso de Direito, e com a professora Denise, que é do curso de Administração. Maravilha, agradeço. Show, galera. Obrigado, muito Show. obrigada. Show.
Estamos de volta. Nós estávamos aqui no esquenta do podcast, Exatamente. conversando bastante, contando história, dando bastante risada, mas agora vamos retomar o nosso assunto. Dia do Trabalhador, 1º de maio, uma data muito importante. E na nossa bancada agora, nesse bloco, a gente tem a professora Silvia, coordenadora do curso de Direito, e a professora Denise, do curso de Administração. Muito boa noite, sejam muito bem-vindas. Sejam todas bem-vindas. Obrigada, Muito obrigada. obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, professoras, a gente hoje, né, se desafiou a falar de uma temática que tem ligação aí com 2 áreas muito importantes, né? A gente está falando de empreendedorismo, inclusive daqui a pouco na bancada com a gente vai ter um convidado muito especial que a gente trouxe aqui para falar, né, sobre os desafios de ser empreendedor, né, de ser empresário. E a gente, assim, tem muita dúvida, a gente até bateu um papo agora há pouco com o reitor, Sim. que esclareceu bastante coisa do papel da universidade, por exemplo, nessa formação do trabalhador, para ajudar também as empresas. Só que a gente ainda tem algumas dúvidas, e como vocês são conhecedoras, né, dominam esse processo, esse conhecimento todo da área do direito, da administração, eu queria que vocês compartilhassem conosco como que o direito e a administração, elas podem contribuir para o empreendedorismo. Como que acontece essa contribuição, né? Tanto na área jurídica, como que isso acontece, e a gente sabe que é essencial a área jurídica, nesse contexto, na construção, né, de uma empresa, na construção do próprio colaborador, do trabalhador, né, no crescimento dele profissional, e a administração, então, nem se fala, né? Ela é mandatória nesse processo. Então, eu quero deixar vocês bem à vontade para vocês falarem, contribuírem com a gente, com o pessoal que está nos assistindo. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, como é um dia tão importante, eu me coloco na situação aqui, né, de uma colaboradora. E me sentindo dessa maneira, eu acho que é um dia que movimenta todo o meu interior e me enriquece muito em saber que esse dia é meu, né? Que esse momento é meu e que é de tantas pessoas que estão aqui comigo e da importância disso, da importância da gente estar neste trabalho, construindo, fazendo o melhor, né? Nos vendo como seres importantes para os outros, né? Estar lado a lado neste crescimento, para que possamos ver a nossa cidade melhor, para que possamos ver as pessoas melhores, os sorrisos. E mesmo que venha acontecer algo que nos tire desse local e vamos para outros, a importância de lembrar o que eu construí, o que eu fiz. Eu tenho isso para comigo, porque eu já vim de alguns lugares que eu construí. E quando me pediram para essa jornada aqui na Uniaselv, venha construir com a gente, eu me senti robusta, robusta no sentido de que, será que eu tenho essa habilidade, essa responsabilidade? Quais vão ser as minhas ações nesse momento? Então, o que eu quero dizer é para vocês que estão aí, que estamos todos de mãos dadas nesse dia, valorize seu dia, valorize você, valorize essa pessoa maravilhosa que você está aqui contribuindo. Não importa o seu cargo, não importa o que você faz, mas importa o que você sente aonde você está trabalhando e que isso te enriqueça como ser humano, te enriqueça como aquela pessoa que chegou e vai deixar o recado. Por mais que você saia deste emprego onde você está e vá para outro, mas não esqueça, você aprendeu muito. E tudo aquilo que você aprendeu, você vai construir, né, numa outra história, em outro momento. Então, eu queria deixar esse recado, deixar esse parabéns para todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada. Que são pessoas tão importantes, como você, minha colega. Como nós. Como vocês. Bom, diante disso, vamos lá.
né? O porquê o direito é tão importante no empreendedorismo. Eu já lhe digo algo que é bem importante, nós temos uma estrutura legal, né? Sim. Essa estrutura legal vai trazer para o empreendedor e o empreendedorismo as bases necessárias para eles se manterem. São bases, são alicerces necessários. Nós conhecemos o nosso direito empresarial, que está dentro de um livro no Código Civil, e pensamos que quando vamos ali olhar, tendo esse início, essa base legal ali, nós não acabamos só aprendendo neste livro, mas a gente vai para outras legislações que vão permear essa estrutura legal de ajuda para o empreendedor. Essa situação, muitas vezes, me deixa um pouquinho não confortável, porque me parece que nós deveríamos ter toda essa legislação em um livro só. Já é algum trabalho que eu tenho feito e que eu sei que tem vários professores, pessoas de renome, que também têm esse mesmo pensamento que eu tenho, para que tenhamos um livro só para o empreendedorismo e não vários. O tributário vai para cá, daí a lei das SAs aqui, então eu tenho que ir em busca de vários locais para exercer a lei das falências, então, para exercer o empreendedorismo. Então, eu acho com isso que eu quero trazer para vocês do direito, eu acho que com isso nós, advogados, temos que ajudar e muito a saber como empreender para que tenhamos situações de toda essa formalização do empreendedor. O que ele vai ser? É uma SA, é uma limitada, é um MEI. Então, nós vamos dar essa formação. Também nós vamos dar a segurança necessária para o crescimento, porque ele vai precisar dessa segurança para os negócios, né? Que vai fazer contratos, que vai assinar, seja com o fornecedor, né? Seja um contrato de consumo, mas vai precisar da nossa orientação. Seja também na parte de transformar ideias, de inovar, de marcas. Nós temos também a lei da propriedade industrial, nós temos toda a propriedade intelectual abarcando tudo, né? Então, acredito que o direito está aí para isso, para ser esse alicerce, para dar a própria CLT, né? As próprias normas trabalhistas, né? E todas as normas que estão chegando e inovando. E aqui até nós podemos lembrar da grande parte da tributação. E hoje até eu estava conversando, e acho interessante lembrar, nós tivemos, alguns anos atrás, e eu acho que é da lembrança de vocês, dos Beatles, que eles fizeram uma música sobre tributação. Acho que ela seria muito bem cantada, né? Para os nossos empresários, que eles também, né, fizeram essa música. Vocês podem imaginar, né, que a gente nasce sendo tributado, morre sendo tributado. E as empresas, hoje, elas precisam ter uma grande orientação para se manter, né? Praticamente, a gente poderia dizer que a área jurídica, ela atua quase que como uma consultoria em paralelo, não trazendo só a parte da questão jurídica, a base legal, mas uma consultoria, isso que você falou agora há pouco, uma visão, né? Qual a empresa que ele quer? É limitada, é SA, enfim. E aí é uma consultoria. É um processo de você orientar, né? O que é o correto, onde você quer chegar. É você ter a escuta ativa. Não, deixa eu te escutar, vamos entender o que você está pretendendo empreender, e aí então a gente juntos vai caminhar nesse processo. Nós daremos a proteção
necessária para isso, né? Exato. Para esses propósitos que a empresa quer. Isso aí. Mas ainda mais eu falo para vocês aqui, e é meu último tópico, e depois eu já passo para você, professora. Nós no direito também somos empreendedores, sabia disso? Por quê? Hoje nós vamos ter o nosso próprio escritório de advocacia, né? E agora, com o que nós estamos trabalhando esse escritório de advocacia? O que nos vem de novo nesse escritório? Qual será o nosso propósito agora? O que nós vamos utilizar muito? A tecnologia. Exatamente. Então, nós temos que estar preparados também, né, em ser esse empreendedor. Então, hoje o profissional do direito não é uma pessoa que só pensa no outro, mas é uma pessoa que pensa também nele, porque nós precisamos manter essa tecnologia para ter o nosso escritório preparados para ter toda essa estrutura legal, né, e fazer o bom atendimento, né, ser ali realmente a pessoa competente do que o empreendedor E precisa. o que me vem à mente quando a gente fala de advocacia, outras partes do direito também, mas a advocacia é que você tem que ser literalmente um empresário. Às vezes as pessoas desassociam isso, mas o advogado ele tem que gerir, às vezes, pessoal. O advogado ele tem que fazer o marketing, né, dentro dos limites, mas tem que fazer o marketing, tem que captar cliente, tem que gerir tudo isso. E aí vem uns desafios. Como que o advogado faz isso? Como que o advogado capta? Como que ele aprende isso, né? É uma pergunta muito válida, porque ele tem que aprender a empreender, né? E aí a importância de você entender que você precisa ter a parceria com a ADM. E aí você não só tem que ter a parceria com a ADM, mas também ter um pedacinho com a psicologia, que é onde, e eu acredito, os três são um alicerce importante de aprendizado Uhum. para o empreendedor. Juntamente com a área contábil. Isso. Ah, não, sem, né, Porque daí não tem- sem é, a não área tem- contábil. Não tem Não como tem. desassociar, né? Então, ela vai É. estar ali junto do lado da tributação, ela está ali junto, é uma harmonia, né? Uhum. Então, eu vejo como, né, nós comentamos, a gente vê essa percepção de estarmos juntos. Então, até por isso, ótimo, a gente já está aqui na bancada, É né? isso. Dividindo E, essa. na realidade, só como para complementar a fala da professora Silvia, dentro da própria graduação de Direito, há um entendimento da necessidade de poder ensinar aos nossos acadêmicos ferramentas de gestão. A disciplina, inclusive, que nós estamos trabalhando, né, orientação empresarial e empreendedorismo, não tem a pretensão de formar administradores, mas tem sim o entendimento de que se possa passar conhecimento para poder gerir suas próprias carreiras. Vocês serão advogados sim, mas vocês vão viver disso. Vocês têm que ter os seus próprios recursos, vocês vão querer ampliar seus escritórios, suas participações no mercado, e para que isso seja possível, vocês precisam saber de que maneira vocês vão gerenciar, usar as ferramentas de gestão em prol do crescimento da sua área de atuação. Então, há também essa preocupação, inclusive a professora Silvia sempre demonstra muito interesse que isso seja repassado aos nossos acadêmicos com projetos até arrojados, considerando a área que vocês estudam, mas é para justamente ter esse laboratório, poder fazer essa experimentação para que saiam preparados. E vou além, digo que a área da gestão ela se faz necessária em todas as demais. Se vocês forem parar para pensar na psicologia, temos essa necessidade. Sim. Na enfermagem, temos essa necessidade. Então, nós temos essa necessidade em todas as áreas de atuação. Por isso que a administração ela é tão abrangente e ela se coloca, na verdade, em muitos segmentos porque se faz necessário. São tentáculos, né? É isso. São tentáculos necessários. É a mesma coisa que você, por exemplo, uma professora dando aula na psicologia, e porque é um tentáculo, a psicologia também ela precisa conhecer a existência do direito, né? Da técnica do direito, principalmente da técnica para utilizar ao seu
trabalhador, tanto individual quanto coletivo, então tanto as normas individuais quanto coletivas, né? Por quê? Porque o RH ele vai lidar com a parte psicológica Sem desses dúvida. funcionários e ser muito bem Uhum. trabalhada, mas ele tem que conhecer a norma. Sem ele conhecer a norma, né, ele não tem como ter essa habilidade. Então, nada melhor do que a linguagem própria do Uhum. direito para ele conhecer a norma, que são linguagens apropriadas de Sim. cada curso. Então, são tentáculos que eu digo que vai entrar nessa robustez. Eu preciso da linguagem da DM para que o pessoal do direito também entenda essa robustez. Uhum. Então, por isso, há essa união e graças a Deus, esse pensar agora é maravilhoso, não se coloca mais um pensamento em caixinhas, mas se coloca um pensamento num todo, aonde eu sempre digo, tu vai juntar os teus pontinhos e você vai ver a abrangência do conhecimento que você começa a ter. Como é bom isso, e como fica tranquilo, É e como isso. fica melhor para você inovar. Uhum. Pegando o que a professora Denise falou sobre a disciplina, a gente tem, inclusive a gente está vivendo isso nesse Isso, momento, né? estamos. No semestre que a gente está, de clínica de empreendedorismo. Eu vou contar uma historinha rapidinho, se vocês me permitem. Claro. Eu estava no segundo semestre, no horário do meu intervalo, e eu não vou esquecer nunca desse dia, quando eu entrei na sala de aula que estava a professora Silvia, sentadinha na classe dela, ali enquanto as pessoas estavam no seu intervalo, e ela estava dando essa disciplina de empreendedorismo. E ela comentou comigo assim: quando você tiver essa disciplina, você vai amar, você vai adorar. E eu lembrei disso. Quando a professora Denise veio com essa proposta, participei da reunião ali que a gente teve, né, antes do início Do do colegiado. semestre, Uhum. isso. E eu fiquei assim, será que é essa disciplina? E aí, quando a professora Denise começou com a proposta, foi para a sala de aula e começou, né, trazer todo aquele mundo, aquele universo da gestão, da administração, eu disse, agora eu entendi o que a professora Silvia falou e realmente eu posso dizer que eu estou amando. Que bom. Também porque eu vivo esse Claro. mundo, né? Eu estou inserida nesse processo. Gosto muito, falo muito da ideia das caixinhas ali, professora. Eu lidero um time, né, lá fora, onde eu atuo, e eu sempre digo para o meu time, gente, vamos pensar fora da Fora da caixa. caixa. Tirem as tampinhas e vamos Uhum. olhar de cima, de Uhum. fora. Porque assim a Uhum. gente tem uma visão melhor. É isso. Então, realmente, professora, a senhora estava certíssima. E faz todo sentido essa Que bom. disciplina de clínica estar inserida no direito. Isso é essencial, inclusive, para aqueles que não têm a oportunidade de estar à frente, né, de uma equipe ou de estar trabalhando na parte administrativa. Isso é muito importante. Isso, fazer essa experimentação. Eu digo que a sala de aula é um grande laboratório. O que a gente desenvolve lá é um formato minimizado do que o mercado de trabalho vai nos cobrar. Mas se já tivermos essa experiência, essa experimentação, quando nós formos cobrados por isso lá no mercado de trabalho, a gente pode dizer que já viveu. Então, nós não somos necessariamente novatos, de uma maneira bem fragmentada, mas a gente já teve essa experiência. E isso nos coloca numa posição de competitividade no mercado à frente daqueles que não tiveram a mesma experiência, que não tiveram a mesma oportunidade, né? Uhum. Muito bem, professora. Eu tenho uma pergunta, professora Denise. Claro. A gente, como que uma boa gestão se conecta à segurança jurídica dentro de uma empresa? Perfeito. Excelente pergunta, por sinal. Dá para contextualizar bastante. Hoje não, já tem algum tempo, né? A questão primordial para se estabelecer no mercado é a transparência. Empresas que prezam pela transparência na sua gestão não só se colocam numa posição de visibilidade acima das que não o fazem, mas também conseguem ampliar sua participação nesse mercado. Eu entendo que nós não temos como desassociar o direito e a administração. Realmente caminham em paralelo. Se nós tivéssemos que fazer aqui, mensurar em percentual de representatividade, esse seria um grande desafio, conseguir achar essa métrica, conseguir fazer essa distribuição sendo realmente justo. Mas o que eu percebo é que o direito está para a administração,
como um filho que precisa do endosso, muitas vezes dos pais, um filho menor, para poder seguir o caminho dele. Então, a gestão ela é baseada em tomadas de decisões diárias, inúmeras, muitas, umas de maior complexidade, outras de menor complexidade, mas muitas vezes, dentro das ferramentas que nós utilizamos dentro da gestão, nós precisamos desse embasamento jurídico. Nós precisamos ter a certeza de que o que estamos fazendo é praticável, que não estamos infringindo nenhuma lei, ou que não estamos criando Sim. situações em paralelo que vai em desacordo com aquilo que é praticado no mercado. E é aí que vem esse apoio, é aí que vem essa busca. Então, muitas empresas optam pela terceirização desse trabalho de assessoria jurídica. Outras têm essa assessoria dentro da própria empresa. A questão é, essa linguagem dentro da administração e do direito, ela tem que ser fluida, ela tem que acontecer de maneira clara e objetiva, é claro que com princípios muitas vezes distintos, porque nós temos termos que são próprios da administração, termos que são próprios do direito, mas a clareza nessa comunicação vai certamente poder alinhar os gestores a tomarem decisões mais assertivas. Toda empresa está inserida numa parcela de riscos, inclusive nós somos preparados não somente para lidar e trabalhar, mas para identificar e mensurar esses riscos. E isso também é uma outra questão que está diretamente associado ao conhecimento jurídico. Quando nós cursamos administração, nós temos apenas um conhecimento supérfluo sobre. E eu digo que a gestão, a administração é uma área muito abrangente, porque nós temos que saber um pouco de tudo, mas temos que nos apoiar em quem sabe muito de cada coisa. E a gente ter essa possibilidade de nos apoiarmos nessa questão jurídica, que realmente vai nos dar aquilo que nós precisamos para ter essa assertividade nas nossas escolhas, que lhes confesso são extremamente desafiadoras. Nosso convidado vai poder, ele é doutorado nisso, ele vai poder ampliar essa discussão de forma muito macro, né? Mas é realmente um desafio que precisa ter esse alicerce, que precisa ter esse embasamento, que é o que a gente busca, procura nesse alinhamento entre a administração e o direito. Muito bem. Desafios constantes, né, professora? Sem dúvida. Mas o que me chama a atenção é que nós, pelo menos aqui na Uniaselv, a gente percebe que os cursos eles estão muito integrados uns Sim. com os outros, né? Que as disciplinas, que os professores, eles são muito conhecedores de outras áreas também, e estão inseridos, né, durante as disciplinas, durante os semestres, em todas as áreas, passando e repassando conhecimento. Acho que isso é muito importante, né? O Emerson. Eu tenho uma questão que boa parte das, não digo das empresas, mas do empreendimento, parte tanto do microempreendedor, que Sim. hoje em dia é o autônomo, e as microempresas. E eu tenho dúvidas sobre como que eles fazem para gerir isso, porque boa parte das pessoas que empreendem nesse país, elas são leigas, Sim, né? muitas. E isso... Temos números que E- comprovam isso, inclusive. Exatamente. E isso, como que faz para eles buscarem isso? Para eles conseguirem gerir tudo isso, né? Porque uma coisa é uma Perfeito. empresa grande, Uhum. outra coisa é um microempreendedor. Tem uma coisa que a gente precisa considerar também, se a professora Silvia me permite, uma empresa grande não necessariamente ela nasce grande, né? Uhum. Ela se torna, né? Uhum. Na grande maioria das vezes, né? Existem números que o Sebrae nos disponibiliza que ainda são alarmantes, eles continuam sendo, e eu vejo que se não houver uma conscientização, esse número ainda pode crescer mais. Empreender no Brasil muitas vezes não é uma escolha, é a falta dela. Já começa por aí, a gente tem que desmistificar o romantismo que Sim. circunda o empreender. Sujeito trabalhou numa empresa por 25 anos, conseguiu juntar um valor financeiro e, de repente, ele passa a ser obsoleto para o mercado, ele está ultrapassado. A empresa, muitas vezes, não tem o entendimento da necessidade de capacitá-lo, de adequá-lo, ou, muitas vezes, esse colaborador ele não está propício a ter a flexibilidade necessária. E aí, o que ele resolve? Abrir uma empresa. E o que ele conhece? Ele conhece daquilo que ele desenvolveu até ali. Muitas vezes, esses 25 anos foi lá no setor, vamos dizer, produtivo, e eu não estou aqui falando isso como um demérito, muito pelo contrário, mas Uhum. ele conhece daquilo que ele desenvolveu durante 25 anos. E ele imagina, se eu sei perfeitamente desenvolver isso, eu vou saber gerir uma empresa. Ele não consegue, na sua
e aqui a ignorância não é um termo pejorativo, e sim uma forma de ilustrar quem não detém conhecimento, Claro. né? Uhum. Ele não entende que para gerir uma empresa não é necessário, também é conhecer o processo produtivo, ele também tem que ter conhecimento sobre as ferramentas de gestão. E aí ele abre o negócio, e aí ele investe todo o recurso que ele conseguiu capitalizar uma vida inteira naquele negócio. Só que no mês seguinte, a conta de luz da casa dele vence. A conta do telefone vence. O Uhum. supermercado precisa ser feito. E aí, o que ele vai fazer? Descapitaliza essa empresa para as suas necessidades pessoais, familiares, sem entender que uma empresa tem um tempo útil para trazer retorno, que é Uhum. muito variável de segmento para segmento. Podem ser 3 anos, 5 anos, 10 anos, e ele não consegue ter essa clareza. Uhum. E aí ele compra um produto por 5, ele vende por 10 e acredita que ele está tendo 100% de lucro, porque ele não entende que na precificação de um produto tem toda uma escala que precisa ser relacionada para entender lá no final qual é a margem com a qual ele trabalha. E aí, diante desse, vou tomar a liberdade de chamar amadorismo de mercado, ele Uhum. se insere nele e rapidamente ele é sucumbido por esse mercado, porque Uhum. ele não consegue identificar a clareza das ferramentas que precisam ser aplicadas e adotadas e também da necessidade de adequação de reinvestimentos nessa empresa, de que ele tem que desassociar pessoa física e pessoa jurídica, que ele não pode descapitalizar essa empresa, e isso, infelizmente, é o que acaba endossando esse número tão expressivo de empresas que fecham no primeiro ano de existência. Tem uma máxima no mercado que diz assim: se passou de 1 ano, vai sobreviver. Uhum. Só que sobreviver não é o ponto crucial de uma empresa. Ela tem que perpetuar. Ela, se assim for do seu desejo, estiver dentro do seu planejamento, ela vai crescer, mas tudo isso tem que estar delimitado num planejamento estratégico, que aí a gente entra num outro mérito. Não é um documento de gaveta, não é para pegar um formato na internet para conseguir concessão de crédito financeiro. Tem que ser algo praticável diante da realidade dessa organização. Professora, é quando a gente Exatamente. diz que a vida se tornou um sonho. É. Ela vivenciou sempre dentro daquele laboratório e aquele laboratório se tornou a vida. O sonho dela é trazer aquele laboratório para a vida, mas ela desconhece os caminhos e ela torna aquele momento do que ela conheceu como se aquilo fosse realmente a verdade da vida. Uhum. Sim. E ela não tem a oportunidade, ou muitas vezes não aceita a oportunidade de transformar aquilo. O que ela tem de imagem dentro dela, trazer para algo transformativo, com um aprendizado para o crescimento. E ela não se permite isso, porque como ela nasceu embutida naquilo, ela vai permanecer, e para ela é assim. Então, muitas vezes, quando você pega esta pessoa e para conversar e diz assim, "Não, mas só um pouquinho, como é que teu contador te disse que era para abrir essa empresa?" Dessa forma? Mas ele te explicou que isso está envolvendo o teu nome pessoal também? Não, não falou nada. Mas, e aí, os caminhos começam a ser para uma palavra que eu adoro trazer, para a banalidade do mal. Uhum. Sim. E como existe essa banalidade do mal? É difícil permear depois pessoas que vão estar ali com ela e dizer, vamos dar uma parada nisso aqui e vamos fazer isso aqui se transformar. Há como transformar, mas nós precisamos dar uma parada para transformar. O que nós vamos? E aí vão entrar num assunto próprio do direito. Como nós vamos trabalhar essas reduções que está indo pelo entre os dedos dele, que ele está se perdendo? E aí entra o direito para dar essa ajuda, Uhum. né? A fazer com que ele veja jornadas de trabalho, para que ele veja esses contratos que ele está fazendo, para que ele veja esse elemento que ele quer investir e botar lá para fora.
Então, essa segurança que o direito dá na parte empresarial, ela é muito importante, Fundamental. porque ela vai fazer com que essa pessoa ela crie na mentalidade dela outros movimentos. Uhum. E aqui eu vou falar para vocês de algo assim, você fala de uma grande empresa, eu vou falar de uma pequena empresa familiar, que é a empresa rural. Uhum. A empresa rural, pessoal, ela é linda de se ver, porque a gente tem um artigo no código que diz, a pessoa rural já automaticamente pode se transformar em empresa, né? Só que aquele pai, né, o dono Uhum. da área rural, ele não tem a permissão, muitas vezes não dá permissão para esse filho inovador estar ali. Porque o conceito dele para aquilo é ele. Ele garante tudo. Uhum. Então, nós temos ali o que também nós podemos falar de uma formação de cultura. Sim, Uhum. sem dúvida. Então, nós já não é só essa transformação que a gente já parte daqui de cima para o empreendedor. Eu já digo que é de uma formação cultural Sem dúvida. que eu trago e eu não deixo abrir. Nós temos grandes empresas que não preparam seus filhos para se sucessão. manterem Pra sucessão. ali, Claro. para ter aquela Bastante até, sucessão. né? Então, assim, eu acho que é um grande problema cultural, Sim. é esse entendimento, né, dessa cultura, não eu comando, eu Uhum. sei e eu entendo, e eu não permito com que a família, que é o meu melhor local, que as pessoas que mais me amam, estarem ali comigo dividindo aquilo. Então, Professora Silvia, só em contrapartida, se puder só me deixar complementar. Deixa. Não, é só uma situação que realmente a gente trouxe isso e é interessante falar também, né? A questão da sucessão tem que se considerar também empresas, inclusive empresas aqui de Brusque, que passaram por esse processo. O filho do dono pode não ter vocação para gerir. Uhum. Né? O Acontece. sucessor imediato pode não ser a pessoa mais Uhum. capacitada para fazê-lo, Realmente. né? E muitas vezes a exigência de que isso aconteça também culmina com a não perpetuação de uma empresa. Então, outra situação que a gente tem que considerar também, que é muito abordada também em sala de aula, é se o sucessor imediato não é a pessoa que nem se sente e nem é a pessoa capacitada, os administradores que têm formação e experiência podem perfeitamente exercer esse papel. Então, a questão da sucessão dentro das empresas é algo extremamente discutido, que vem de uma cultura, e eu concordo absolutamente com a professora Silvia nisso, especialmente em regiões onde a descendência que vem, especialmente germânica, tem muito isso, tem isso de forma engessada. Eu já tive a oportunidade de orientar trabalhos de empresas familiares onde, exatamente como a professora Silvia disse, a percepção do pai é uma, a percepção do filho é outra, e conseguir esse alinhamento é bem E desafiador. você veja, muitas vezes esse pai investiu no estudo desse filho, colocou ele lá, fez Sim. com que, né, há muitos que sim, podem aderir, há outros que não, mas não precisa estar naquele setor específico. Às vezes, o que ele estudou, ele vai estar num outro setor específico, né? Não precisa ser ele o administrador, mas existe aí essa confusão, como eu chamo, também familiar. Então, as empresas hoje, elas precisam ter um olhar mais complexo para que elas tenham essa relação e o nosso futuro, como é que vai ser? Exato. Essa relação profissional, né? temos- Profissionalizar futuro. as empresas. Eu acho que tudo gira em torno E disso. o mais importante, eu estou acompanhando a toda essa Mudança no mudança mercado. mundial, eu estou vendo, estou lendo, estou permeando tudo isso,
porque uma empresa, ela não pode estar estagnada. Não. Ela tem que ter pessoas que estão ali vendo essa movimentação mundial para que ela se mantenha no mercado, E né? flexibilidade é a palavra de ordem, Com né? certeza. Hoje, Sim. se o empreendedor não for alguém amplamente flexível e que acompanhe todas essas mudanças, ele rapidamente ele é ultrapassado pela concorrência e ele fica realmente Vamos falar a desatualizado. palavra correta? A tomada de decisão. Tomada de decisão. É isso. Bom, temos muito assunto até para gerar outro conteúdo de outro podcast, né? Mas, professoras, eu quero agradecer pela contribuição de vocês. Obrigada. Sempre excelente, né, o Emerson? Excelente Mas eu quero demais. convidá-las para permanecer na bancada, Claro. porque a gente vai fazer uma parada de 2 minutinhos só para beber uma água aí, para Uhum. hidratar as cordas vocais. Perfeito. E a gente volta com o nosso convidado especial. 2 Perfeito. Muito minutinhos, já obrigada. voltamos. Perfeito. Fechou. As faladeiras. Agora
estamos de volta, agora com o nosso convidado mais do que especial e, claro, com a presença ainda das nossas professoras queridas que estavam no bloco anterior. O Emerson, conta pra gente quem é esse convidado. Nosso convidado, o senhor Dalmir Marques, ele é graduado em administração e pós-graduado em gestão estratégica empresarial. E também é gestor da WDcom Distribuidora. Primeiramente, eu queria perguntar para o senhor qual que é a sua trajetória? O que fez chegar até esse momento aqui de estar conversando com a gente? Conta um pouquinho para a gente. Primeiramente, boa noite, Emerson. Boa noite aos Boa noite. demais convidados. Muito grato pelo convite de estar aqui com vocês. É meu primeiro podcast. Seja bem-vindo. E encarei esse desafio como uma oportunidade. E talvez assim eu já comece contando da minha trajetória, que ela é uma trajetória realmente onde eu sempre encarei o desafio como uma grande oportunidade para minha vida. Então, encaro que hoje seja mais um, e isso sempre me fez percorrer caminhos, às vezes árduos, às vezes um pouco difícil, mas todos eles com um bônus ao final de cada estrada da minha vida. Quero deixar aqui meus parabéns pelo Dia do Trabalho, pelo Dia do Trabalhador também, para todos os trabalhadores. Eu sou um deles. Sim. E diria que da minha trajetória, meu maior empreendimento sou eu mesmo. Sempre encarei a minha vida como algo que eu poderia fazer diferente, algo que eu pudesse escolher. E tenho até, na parede lá de casa, eu tenho isso, que tudo é possível para quem faz as escolhas certas. Digamos, eu tenho tatuado no meu apartamento, tenho isso em algumas escritas que eu também faço no ramo da gestão empresarial. E eu acho que isso também me faz uma pessoa que quer espalhar isso para outros profissionais, para outros trabalhadores, e usar o meu exemplo, que foi de muita luta, de muita resiliência, muita disciplina, muita fé no cara lá de cima também, mas que me trouxe muitas coisas boas para minha vida, e foi tudo através do trabalho e das escolhas que eu fiz. Então, eu tento hoje, dentro das empresas que eu acabo gerindo, fazendo gestão, olhar o negócio como uma soma de várias pessoas contribuindo realmente para aquele negócio. E ele só vai acontecer realmente se essas pessoas tiverem afim, comprarem as tuas ideias, e o meu desafio é esse. E talvez uma das minhas sortes é que eu nasci funcionário, nasci colaborador, virei empreendedora no caminho disso. Então eu trouxe a experiência junto comigo e eu estou sempre me colocando na posição do colaborador e consigo ver os desafios deles, as necessidades, consigo ver os sonhos deles, muitas das vezes são iguais aos meus, então eu consigo olhar pelo outro lado e que às vezes algum empreendedor, algum empresário não consegue ter essa visão, né? Mas a experiência me leva a isso. E então eu sou muito feliz com isso. Cada vez que eu ajudo uma pessoa, é mais do que ganhar dinheiro. Quando eu vejo uma pessoa feliz, que está contribuindo comigo também. Então, quero deixar mais uma vez os parabéns aí para todos os trabalhadores e dizer que façam o melhor nas empresas que estão e que realmente o trabalho retribui e retribui muito. Sim. Dalmir, no bloco anterior que nós estávamos conversando, a gente falou muito sobre a parte de empreender, os desafios de empreender, tudo. Mas a gente sabe que, como empresário, como empreendedor, a gente também tem alguns desafios que às vezes são maiores do que a gente estava conversando, que é a parte de gestão, né? A gestão, seja ela a gestão do próprio negócio, a gestão das pessoas em si, né, dos trabalhadores, da sua equipe. Como que você, ao longo da sua trajetória, encarou tudo isso, enfrentou tudo isso, né? Como é que você lida com todos esses desafios de ser gestor, além de sócio, de ser gestor? Boa pergunta. Eu acho que talvez é o maior desafio das empresas hoje é ter uma boa gestão. Antigamente a gente falava-se muito, vou usar assim até da professora Denise, né?
administração, você administrava processos, máquinas nas indústrias e tudo mais. Então, tu montava um negócio, se tu tinha um processo bem ajustado, era sinal de sucesso, né? Hoje tu faz gestão de pessoas. E esse é um desafio muito grande. Tu gerir mentalidades, gerir outras pessoas, gerir sonhos, mexer também hoje com essas, vamos dizer assim, novas gerações. Então, a gestão hoje de uma empresa, ela vai muito além do que era até um tempo atrás, que era de gerir máquinas e processos. Isso, logicamente, há alguns anos atrás. Hoje ela é muito mais ampla. Sim. Eu estava aqui nos bastidores assistindo a aula da professora Denise e da professora Silvia. Elas estavam falando e eu vendo um filme na minha cabeça o tempo todo, passando de tudo isso que eu já passei ao longo da minha vida, que parece curta, mas agora em março eu fiz 20 anos no grupo da Blepon, do qual eu sou sócio desde 2012, e hoje no qual faço gestão, então, da distribuidora e também de alguns postos de combustíveis, né? E o desafio da gestão é equilibrar isso tudo, equilibrar a administração, equilibrar com o direito, equilibrar que tu precisa ter lucro para continuar reinvestindo, seja no próprio negócio, em novos negócios. Sim. Porque o empreendedor é isso. O empreendedor, ele nunca tem fim. Se ele almeja, vou ganhar 1 milhão, ele quer ganhar 2, quer ganhar 3, mas não só isso. Ele tem que se preocupar com quem está junto com ele. E hoje o ativo principal das empresas são as pessoas. São as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é o maior desafio. E tu tens que buscar, através da gestão, equilibrar isso. Então, é o meu desafio, é onde eu me cobro todo dia. Às vezes eu durmo pensando e acordo pensando nisso. O que eu posso fazer melhor para as pessoas, para elas me retribuírem no dia a dia de trabalho. Mas é um desafio imenso, que passa realmente por toda essa área de administração, passa por toda a área de direito e outras áreas todas de contabilidade, muitas outras que têm que se comunicar e têm que convergir para o mesmo objetivo. Mas é um desafio gigante, realmente. Com certeza. A gente quer saber um pouquinho mais de você, né? Gostaria de voltar a tempo lá atrás, quando você nos falou que era um colaborador. Então, se você puder te imaginar lá quando você era um colaborador e te imaginar hoje que você é o empreendedor de sonho desses colaboradores, né? Você tem um nome de alguém que fez você criar esse sonho e chegar a ser esse gestor? Hoje, você seguiu algum... Você até nos falou, né, que, pelo que eu entendi, você é um devoto, né, por essa parte de fé, de espiritualidade, que é algo muito importante para qualquer ser humano, né? É algo que nos centraliza e que nos faz ser uma pessoa forte, saber nos construir e saber nos levar a bons caminhos. Eu sempre digo que quem tem a fé, entende o que é ter a fé, é uma pessoa que vai ter bons caminhos. Então, você me falou disso, né? Eu já acho que é um exemplo que eu digo, vejo em você esse bom caminho. Você teria essa pessoa para nos comentar aqui ou foram várias pessoas que te levaram a isso? Olha, Silvia, eu te diria que foram várias pessoas, vários exemplos, e eu falo muito que foi o cara lá de cima que me abençoou, porque as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu não me imaginava quando eu tinha lá, imagina lá na juventude, eu tinha até meus 20 anos, ser um empresário, ser um empreendedor. Eu só queria uma vida melhor. Só que a partir dali, eu comecei a fazer escolhas. Então, eu sou gaúcho de nascença, mudei para Santa Catarina, para Brusque, em dezembro de 1994. Só contar uma história rapidinho. Eu vim fazer prestar como se fosse um concurso para Irmão Zen que tinha, que era para fazer o CTZ, Centro de Treinamento Zen. Eu não passei. Então, eu vim do Rio Grande do Sul especificamente fazer isso, porque eu tinha um irmão que trabalhava no Irmão Zen. Não passei, mas disseram, olha, Dalmiro, você não passou, mas está sendo convidado para trabalhar conosco. Eu lá no Rio Grande do Sul, no auge dos meus 14 anos, não, eu vou.
Então me mudei para cá para vir trabalhar, porque da minha geração o trabalho era o status. Uhum. Hoje, às vezes, é um celular, é um carro, alguma coisa. Na minha época era trabalhar. Quem trabalhava era muito bem visto na sociedade. E realmente era legal isso. Então, o trabalho era prazeroso, independente do trabalho que fosse. Então, lá eu comecei. Então, eu trabalhei desde os meus 14 anos. Comecei a trabalhar, daí comecei a estudar, fiquei na Zen. Depois eu resolvi que eu queria fazer uma faculdade. Então, prestei um concurso público, foi para o SAMAI, é de água, sistema de água de Brusque. Então, prestei porque saí da Irmão Zen para ganhar menos, mas porque eu queria fazer uma faculdade. E eu sabia que o SAMAI ajudava a pagar parte da faculdade e eu não tinha condições de pagar uma faculdade para mim. Então, eu passei nesse concurso público, fui fazer a faculdade. Aí, depois de pronto a faculdade, tudo foi acontecendo. Eu me formei em 2005, 2006. Aí surgiu a oportunidade da WBcom, que estava precisando de uma pessoa, de um administrador financeiro, mas quando eu entrei lá era meio que um estafeta. Eu não tinha experiência nenhuma, mas imaginei, eles também não sabem fazer isso. Então, um pouco de inteligência e atrás, eu disse, eu consigo, eu vou atrás disso, eu vou topar esse desafio. Eu podia pegar a licença do SAMAI, peguei essa licença em 2006 e vim para a WCom, que agora em 30 de março eu completei 20 anos. Mas entrei como um mero funcionário. E em 2012 eu ganhei uma participação na WCom em gratidão ao meu trabalho e também porque o seu Ivan Valendoski, que era o patriarca, é o patriarca do grupo, queria também me retribuir e queria que eu ficasse junto com os filhos dele também ajudando na gestão da empresa. E depois disso, cada vez eu ia me reinventando, virei supervisor, virei gerente, mas ninguém me dava o título, era eu mesmo, falava com a contabilidade, passa meu salário, minha função, eu sou gerente agora eu faço isso, faço aquilo, mas foi naturalmente, eu não sei dizer os anos, algumas datas eu me lembro. Então eu fui me formando isso. Hoje eu diria que faço muito empreendedorismo interno, e é onde que eu quero criar também essas oportunidades para outras pessoas. Aí quando fui fazer a gestão da empresa em si, passei a ter opinião sobre a empresa, eu comecei a ver, olha, mas nós precisamos de mais pessoas para me ajudar. Então comecei a trazer amigos. Aí eu lembrava, tinha um lá da faculdade. Esse rapaz era bom, ele era dedicado, vou ver o que ele trabalha, e comecei a buscar amigos, porque eu confiava nas pessoas e precisava deles trabalhando comigo. E depois disso comecei a reinventar os negócios daí do grupo WCom. Então, mudar nome, mudar a característica da empresa, mudar as cores, mudar valores, missão, mas isso sem parar, nunca parei para pensar. Agora, nos últimos tempos, mais precisamente 2025, por aí, que eu parei e disse, olha, ou eu dou uma trégua, dou uma segurada, ou logo o rapaz lá de cima vai me levar também, que eu não estou aguentando mais. Mas, logicamente, que nesse caminho várias pessoas me ajudaram, a qual eu sou muito grato. O próprio seu Ivan, que me colocou de sócio na empresa. Lembro de uma história que a gente sempre lembra com a Denise, do Juliano Montebeller, que era o diretor-presidente do SAMAI, porque quando eu entrei na WCom, não fui contratado pela família Valendoski. A empresa estava numa administração judicial, então eu fui contratado pelo administrador judicial. 10 dias após eu entrar, esse administrador saiu. Aí o pessoal da Valendoski foram lá pedir informação minha no SAMAI e esse diretor, presidente do SAMAI na época, o Juliano Montebello, disse, olha, fica com o rapaz, ele é bom. Então teve várias pessoas que me ajudaram a percorrer esse caminho, assim, né? Mas eu diria que eu tive um pouquinho de sorte, muita disciplina, muita fé, resiliência que ainda tenho até hoje, muita força de vontade, né? E sempre acreditei que era possível. Apesar do desafio às vezes ser grande, não, eu consigo, eu dou um jeito, vamos superar isso. E você, como esse bom gestor, né, que está aqui participando com a gente nesse dia tão importante, hoje a gente trabalha muito um olhar, né, soft skills, hard, até hard skills. Né? Então, você que está bem nessa área de gestão,
E nós estamos vendo uma complexidade de mudança social, né? Estamos com uma mudança social advinda de uns 5 anos para cá, muita mudança, até mais, muita mudança social. Como você disse, na sua época, e que eu posso dizer 2 coisas aqui, praticamente nós temos muito parecido. Uma, também sou gaúcha, e a outra também comecei a trabalhar com 14 anos. Então, porque realmente era maravilhoso você trabalhar, porque você tinha o teu salário. Uhum. E essa autonomia, essa liberdade que você conquistava, te levava assim a uma independência que parecia assim que você era uma outra pessoa no meio, né? Uhum. Então a gente criava essa visão de mundo naquela época. E hoje estamos vivendo outro tipo de sociedade. Então eu queria te perguntar assim, você como gestor, que está cuidando essa área de pessoas, o que você está em busca, o que há em busca na empresa? A gente sabe, nós, professores, dentro de sala de aula, como pesquisadores, a gente tem uma noção do que o empreendedor quer. Mas eu gostaria que você comentasse conosco, né? Como é que você busca essas pessoas? Você falou de grandes amigos, né? Como é essas pessoas que você vai buscar? Tu olha para ele essa parte hard, ele tem que ser todo aquele técnico, ou ele tem que ser essa pessoa que saiba lidar, tem esse network, tem a sua habilidade de, com licença, deixa eu passar. O que você traz para nós desse perfil na sua empresa? Ótima pergunta. Até falando que os meus amigos acabaram, tá? Eu não tenho mais amigos para contratar. Então, o meu perfil de gestão teve que mudar bastante nos últimos anos. E tem uma coisa muito legal que eu acho, principalmente dos jovens, que eles estão procurando nas empresas hoje é propósito. E eu me vejo inserido nisso. Então, o meu propósito hoje, e eu me confundo com a WCOM, e às vezes a WCOM se confunde comigo, é criar isso. Então, o que eu desejo hoje? Eu criar cenários, situações na empresa com propósito e que as pessoas queiram trabalhar na WCOM. E que eu não precise ficar buscando ela de outras empresas. Porque hoje, naturalmente, os bons funcionários, bons colaboradores estão empregados, com raríssimas exceções. Que pode acontecer um desacerto entre um sócio, às vezes, e um bom empregado, né? Mas normalmente estão empregados. Então, tu tem que ir lá e tirar de outra empresa. Então, hoje, o que eu busco mesmo é dar propósito ao negócio. Eu comento assim, e tenho amigos empresários também que fazem investimento de, olha, não pensa no dinheiro. O dinheiro é consequência. O que vai te levar ao dinheiro é o propósito que tu dá, o real sentido para tua empresa. Eu disse, tens que contentar três setores, único, ou três, digamos assim, parte do teu negócio. Eu disse, o principal, ou um deles, os colaboradores. Eles têm que querer trabalhar contigo. Tu tens que contentar os teus clientes, eles têm que querer comprar de ti. Produto por produto, eu disse, tem aí. Tu dizer que tem mais qualidade, é difícil. Pode ser que tu tenha igual a outros fornecedores. Eu disse, tu tens que querer que teus fornecedores queiram vender para ti. Se tu fazer essa trilogia, eu disse, é a trilogia do sucesso de qualquer negócio. Contentou colaboradores, querem trabalhar contigo, fornecedores querem te vender, vão te vender no melhor ou menor preço possível, porque querem te atender. Os clientes querem comprar de ti, pronto, o restante vem daí. Então, é esse propósito que eu busco, assim, de criar um ambiente agradável. Eu costumo dizer, assim, em algumas situações, que, obviamente, tem colaboradores, estou falando mais no nicho de postos que nós temos, né? Que, às vezes, a situação social dele não é tão boa. Ganha um salário que não dá para ele ter algo esplendoroso na vida.
Então, eu disse, então nós temos que criar um ambiente que seja muitas vezes melhor que a casa dele, para que ele queira estar ali. Na distribuidora, a mesma coisa. Então, eu diria que um novo cenário dessa gestão, e que eu digo para os novos investidores, novos empreendedores, é dar propósito ao teu negócio. Teu propósito tem que ser maior do que o lucro. O lucro é uma consequência. Se tu tiver um bom propósito, tu vai longe, independente do produto ou serviço que tu tenha. É a minha visão como pessoa. É isso que eu traduzo no meu dia a dia. Ah, isso vem de repente, tu consegue colocar na cabeça de todo mundo? Não. É um trabalho moroso, mas eu acho que é uma tendência que vai ficar para o mundo moderno. Porque os jovens hoje em dia, eles não almejam muito dinheiro, muito carro, mas eles querem pessoas, querem ser valorizados como pessoas, querem se sentir bem. Então é isso que as empresas têm que fazer e é um desafio, mas eu encaro como uma oportunidade e gosto. Sim. Gosto muito desse cenário. Eu tenho que ter propósito. E eu falo isso para os colaboradores. Se eu não tiver isso com vocês, saiam daqui. Vão trabalhar numa empresa que tenha e vocês vão ser mais felizes do que aqui. Perfeitas colocações. Até a gente conversou, né, professora Denise, antes da gente estar aqui nessa bancada, e a professora Denise é bastante conhecedora do seu trabalho, né, das suas entregas, da sua devoção, né, com tudo isso. E eu queria deixar aberto agora, professora Denise, para você interagir com o nosso convidado. Eu agradeço a oportunidade. É sempre um grande aprendizado poder estar com o Dalmir, ter essa troca. Temos isso já realizado há algum tempo. O Dalmir é um grande parceiro da Uniaselv, já palestrou conosco, já participou de júri de banca, contribuiu assim, de forma realmente muito pontual, sempre muito solícito conosco, atendendo os nossos convites mais inusitados. Ele topa, e isso é muito bacana. É característica de um empreendedor, né? Que literalmente se propõe a conhecer o desconhecido, né? Ter essa oportunidade também. Como nós estamos associando aqui dois cenários que deveriam, e aqui falo isso com uma certa tristeza, né? Caminhar juntos, que é universidade e empresa, né? É para isso que nós existimos, para sanar, né, as necessidades das empresas. As universidades estão aí com essa proposta de qualificação de mão de obra, de cenário de experimentação para o mercado de trabalho, e chega a ser bastante contraditório. Eu já tive a oportunidade de conversar isso com o Dalmir em outros momentos, porque as empresas exigem essa qualificação profissional, porém, na grande maioria das vezes, elas não estão de portas abertas para nos receber quando nós precisamos dessa contrapartida. E aqui eu digo com tristeza que a WDCom e o Dalmir são a exceção a essa regra, porque eles nos recebem, eles nos acolhem, eles se propõem, mas a grande maioria não é, e isso é bastante contraditório. E aí, diante desse desabafo, né, que não deixa de ser um desabafo, acho que o Dalmir nem aguenta mais ouvir falar sobre isso, que eu sempre falo a mesma coisa para ele, até o dia que eu não precisar mais falar, né? Mas eu queria que o Dalmir contasse um pouco para a gente com relação a essa, primeiramente, carência de mão de obra, que eu acho que todo mundo que está assistindo esse podcast nesse momento vai se identificar com essa, vamos dizer, essa colocação. Temos uma carência de mão de obra muito significativa, de qualificação de mão de obra, então, mais ainda, né? Como é que a WDCom, o Dalmir gestor e a WDCom enquanto grupo, enquanto empresa, se posiciona diante dessa realidade, das exigências necessárias para contemplar uma posição dentro da WDCom, né? Como é que são norteadas essas exigências e, na contrapartida, o que a WDCom faz para poder promover essa qualificação? Ótima colaboração aí, até com o meu trabalho, na verdade, porque tem a ver muito com o que eu tenho tentado fazer nos últimos tempos também, né? Fazer um pequeno adendo que, por exemplo, esse ano a gente estava com algumas vagas, promovendo assim uma melhoria na empresa. Até agora a gente conseguiu fazer a contratação dessas pessoas, e pessoas para trabalhar até tem, porque realmente não tem a qualificação. Ou, às vezes, elas só querem um emprego, mas não querem necessariamente trabalhar. Então, se tu abre uma vaga e lança, aparecem muitos candidatos.
muitos currículos, inclusive, mas a qualidade desses currículos não são boas. Por isso que eu faço um complemento da minha resposta para a professora Silvia antes, que a ideia é que eu tenha propósito para que os melhores queiram estar trabalhando conosco. E o que a WCOM tem feito, e isso eu sinto orgulhoso de fazer parte disso, e eu recebi isso também, que a gente ajuda os colaboradores a estudar, a buscar uma formação. Na linha da distribuidora, para a linha administrativa, por exemplo, seja uma recepcionista ou seja para o comercial, não denegrindo uma função ou outra, eu só contrato se tem faculdade, está fazendo ou vai começar. Senão, não fica conosco. E eu ajudo a pagar essa faculdade. Os valores variam, depende da faculdade que vai fazer, se tem total foco no nosso negócio ou não. Nos postos, eu estendi a mesma coisa. Dom Irmãs vai trabalhar lá, a pessoa é frentista ou é caixa, vai fazer uma faculdade, não vai ficar contigo. Veja bem, ela pode ser promovida, ir para a distribuidora, ficar comigo. Se não for ficar comigo, eu já estou promovendo alguém melhor para a sociedade. Isso aí. E vão vir... É o propósito. É o propósito. E nisso vão vir outros colaboradores querer trabalhar com a WCOM. Uhum. Hoje ainda não é bem difundido isso. Por quê? Não que eu seja sozinho, mas a empresa está um pouco grande hoje, tem bastante funcionários. Então, a gente precisa enraizar essa cultura. Mas existem muitas oportunidades. E justamente nesse complemento, se nós queremos melhores profissionais, eu tenho que ajudar a criá-los. E dar condições, né? E é bem importante, né? Quando a gente tem esse pensamento de valorizar o outro, não é só que você está valorizando o outro. Você está valorizando um colaborador que daqui a pouco este colaborador vai ser o inovador dentro da própria empresa. Então, quando a gente dá o sentido, e gosto muito daí, porque eu lembro muito de um autor que eu amo, releio várias vezes, que é Viktor Frankl, que quando ele, da logoterapia, que vocês todos devem conhecer, que quando a gente tem essa vontade de dar sentido não só à minha vida, mas àqueles que nos permeiam, a gente cria um batalhão fantástico. E é isso que você está fazendo. E muito importante que você colocou, esse batalhão que você está construindo, não é só para estar com você, mas você quer eles na sociedade também, porque você está formando pessoas para irem para a sociedade com seus pensamentos próprios e não ter que estar copiando de outro, como eu digo, aí trazendo alguns autores que dizem, poxa, quando você usa a peruca do outro, né? A tua prova não é muito boa. Então, é fantástico. Muito, lhe dou os parabéns, assim, Obrigado. nos deixa aqui para esse dia, né, do trabalhador, é um espetáculo saber que você tem esse pensamento, construir, né, de uma forma magnífica os seus colaboradores. Parabéns. Isso eu Obrigado. gostaria de complementar, né? A percepção e a sensibilidade do Dalmir ela é tão grande diante das necessidades de seus colaboradores que recentemente nós até conversávamos sobre isso, né? Ele contratou um curso de oratória para os seus gerentes. Olha só, isso é visão, né? Para os gerentes e quem mais, Dalmir? Pessoal do Do comercial também. comercial, porque a gente sabe, né, que a comunicação, a oratória é um grande entrave no Sim. mercado, Sim. né? Sim. E ele teve essa sensibilidade e não somente observou, como investiu para que isso fosse possível. E são alguns encontros que eles terão para poder aprimorar, né? Os que não têm, aprender, os que já têm, poder ampliar. E isso é algo realmente, é a referência, é aquilo que a gente observa que o colaborador, se tiver isso, se sentirá mais seguro para desenvolver as suas funções, mas que por vezes, por si só, por uma limitação, às vezes orçamentária, não consegue. Uhum. Tendo a empresa, eu não vou dizer que ele vai se sentir
na obrigação de corresponder, mas é um incentivo e tanto. Então, é Sim. abraçar a oportunidade, essas oportunidades que são dadas pelas empresas. E a WDCom é realmente uma referência, né? Eu sei que eu estou proibida de falar, mas Não eu vou ter. Estou, porque já estamos no horário. Mas a última comunicação, você veja uma coisa, né? Quando ela fala ali que ele contratou para a oratória, é porque ele contrata alguém para ter escuta ativa. A Uhum. pessoa que tem escuta ativa, ela vai ter a boa oratória. Sim. Uhum. E quando nós temos alguém que escuta, nós temos alguém que está em crescimento. Sim. É isso. Exato. É E sobre isso. sintetizando, é isso, né? Gente, eu tô muito feliz com essa noite. Assim, eu fiquei escutando a história do Dalmir, eu achei fantástica, achei linda a construção. Só para reforçar a bancada, eu também sou gaúcha. Ah, Nossa. já somos a maioria. Somos a dois. maioria. Eu sou aqui. catarinense. Catarinense? Então, e quero te agradecer, né, por nos proporcionar essa oportunidade de te conhecer o teu lado profissional e, de certa forma, o pessoal também, Sim. né? Que Claro. foi desbravando aí essa tua vontade de crescer na vida e ser o exemplo para todos nós aqui. E a gente quer, em agradecimento, né, a sua presença, a sua contribuição, te entregar um mimo, um presente da Uniaselv. Eu vou deixar para a professora Denise, Professora Silvia, pode fazer a fazer. frente. Por favor. Opa, obrigado. Eu quero abrir um É. parênteses, que as contribuições do Dalmir são tão numerosas que me contaram que no apartamento dele tem uma estante onde ele coloca só os presentes que ele já ganhou da Uniaselv. Isso para nós significa que temos que inovar, mas para o Dalmir significa que quantas vezes ele já contribuiu conosco. E fica a nossa gratidão realmente. Ali eu Sim. tenho certeza que ele vai ler bastante. Ah, é? Mas, Maravilhoso. então deixa, porque daí eu tenho que fazer um agradecimento, né? A professora Denise, que sempre me faz esses convites que me fazem crescer realmente, né? E não deixa de ser uma devolutiva para mim de coisas boas que eu faço. Então é nesse momento que eu me sinto valorizado, né? Por isso que eu estou aqui. A Uniaselv, obviamente, também. Não falaram ali por questões talvez éticas ou coisa assim, mas eu fiz pós-graduação na Uniaselv. Isso em 2010, não estou com a memória meio fraca, mas eu acho que foi em 2010. Então, eu faço parte também da É um Uniaselv egresso nosso. e me sinto muito feliz por esses convites. Me sinto útil quando eu colaboro. É o meu desejo hoje. Já estou com a idade um pouquinho não avançada, mas na maturidade. E é onde eu digo que eu já começo hoje a devolver as coisas boas que a vida me deu até então. Sou de uma família grande, somos em 14 irmãos. Antigamente se tinha muito isso para trabalhar na roça. Eu sou oriundo da roça também, mas muito feliz pelas oportunidades, desses convites da professora Denise, de hoje estar nesse bate-papo com vocês assim. Confesso que eu aprendi um monte quando estava nos bastidores, escutando o reitor, as professoras, e eu mentalizando já o que eu posso fazer melhor amanhã para mim, para a empresa, para as outras pessoas. Então, estou muito feliz, quero agradecer a vocês também, assim, de coração, realmente, pelo carinho, pelo jeito de perguntar, o jeito de interagir conosco, achei fantástico. Nunca tinha participado ainda de um podcast, né? Mas saio com essa noite realizado daqui também. Muito Fica obrigado. o convite para próximos. É gente isso, A gente com o Dalmir sempre deixa essa porta aberta. Sempre. A gente agradece a participação de todos vocês, Dalmir, a professora Denise, a professora Silvia. Eu vou fazer um pedido, que aí vai ser uma pergunta, uma última pergunta surpresa. Pergunta não, um pedido. Eu quero que cada um de vocês faça uma mensagem aos trabalhadores do nosso país. Pode ser qualquer mensagem que vocês sentirem no coração de vocês. Perfeito. Pode começar, pode ser a professora Silvia. Eu vou fazer uma mensagem que eu faria para mim mesma, né? Em cada local que eu trabalhei, eu aprendi. Então, a mensagem que eu deixo a todos vocês, lembre-se que sempre você aprendeu em cada local que você teve. E esse aprendizado te coloca para o futuro, te coloca para um local melhor. Não pense que ali
fechou todas as portas. Não, ali te traz portas. Então, a minha mensagem, acredite que você pode ser muito mais. Se a gente se debruçar na história, o trabalho e na sua origem, ele era destinado a pessoas desprovidas de recursos financeiros. Ele era considerado um castigo, na verdade. Assim começa-se a contar a história do trabalho, né? Eu não sou muito romântica, até porque fui preparada para ser mais efetiva. Dizer que buscar aquilo que realmente te traz satisfação e encontrar o propósito é o que justifica o trabalho. Tem pessoas que passam por uma vida e não conseguem encontrar a sua verdadeira vocação. Outras tantas encontram bem cedo, algumas outras no decorrer do caminho. E uma coisa eu posso afirmar: quando a gente realmente é vocacionado a desenvolver algo, a gente faz com propriedade. E isso, caríssimos, não tem preço, isso tem valor. E o meu desejo para todos os trabalhadores é que encontrem essa vocação e que não fiquem em zona de conforto, não se acomodem com aquilo que não está diante daquilo que são os seus verdadeiros propósitos. Busquem sempre. Todos temos uma relevância no mercado, independente da função que a gente atue. Faça sempre com excelência, não pensando na empresa, mas pensando o quanto eu tenho oportunidade de aprender. E aí, naturalmente, os resultados acontecem. Sim. Vi que veio ficando mais pesado de lá para cá o clima, eu acho que vai fechar comigo, assim. Fechar com Sim. chave de ouro. Não, olha, a mensagem que eu deixaria realmente, ou estou deixando para os colaboradores, para funcionários, pelo Dia do Trabalho realmente, é que valorizem isso, né? Eu acho que o trabalho, como eu falei inicialmente, que era da minha época, e desejo que seja ainda de hoje para frente, uma porta ou um início de um caminho promissor na vida de todas as pessoas, independente da idade que estejam, e que usam essa frase que eu tenho comigo, de que tudo é possível para quem faz as escolhas certas. E o trabalho é uma delas, é uma dessas escolhas. E que tentam fazer o seu melhor onde estão. E que realmente os caminhos, as portas se abrem também quando tu faz o seu melhor onde você está. A melhor oportunidade é exatamente onde você está. Então, deixaria uma mensagem que o trabalho é de extrema e suma importância na vida de qualquer pessoa. Eu acho que tendo isso como base, a pessoa vai enfrentar melhor o trabalho, vai entender que faz parte da vida e que é uma parte que pode trazer muitas coisas boas. Então, a minha mensagem é mais de que realmente valorizem aonde estão, valorizem o trabalho e que vão colher frutos com toda certeza. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Até a próxima. Boa. Muito bom, muito bom.